Influenciadores mirins. Quando foi que vocês perceberam que seus seguidores passaram a importar mais para seus pais do que vocês mesmos? Eu tinha 8 anos quando meu pai me mandou fingir que chorava porque um brinquedo teria quebrado. Tudo para um vídeo no YouTube que bombou e bateu 3,2 milhões de visualizações. O brinquedo nem estava quebrado, ele só tinha escondido no armário, mas queria uma reação realmente devastadora para agradar o algoritmo. Então, falou que minha avó tinha morrido. Chorei diante da câmera por 11 minutos, sendo filmada de 3 ângulos diferentes. Minha avó estava viva, morando em Tampa. O vídeo recebeu o nome de Partir o Coração. Veja a reação dela à notícia devastadora. E rendeu contratos de patrocínio de até $40 mil. Depois disso, meu pai me levou ao McDonald's e disse que eu tinha mandado muito bem. Foi nesse momento que entendi que minhas lágrimas tinham preço e que minha verdade não valia nada. Minha dor era conteúdo, e conteúdo era dinheiro. O canal começou quando eu tinha 5 anos. As aventuras diárias da Lily surgiu com vídeos fofinhos, eu brincando, comendo, fazendo coisas de criança que pareciam naturais, mas eram todas roteirizadas. Meus pais gravavam 8 horas para tirar 15 minutos de material que realmente prestava. Faziam eu abrir o mesmo brinquedo 12 vezes até minha cara parecer de surpresa. Faziam provar o mesmo biscoito até minha alegria convencer. Com 6 anos, eu já sorria no comando. Com 7, já sabia quais caretas engajavam mais. Eles controlavam tudo. A mesa de jantar era tomada por planilhas de dados. Tempo de exibição, taxa de clique, crescimento de inscritos, receita por 1000 visualizações. Aprendi esses termos antes mesmo de conseguir ler livros inteiros. Nossa casa em Calabasas foi toda comprada com dinheiro do YouTube. 4 quartos, piscina, um cômodo só para gravação. As paredes tinham cores vivas, pensadas para ficar bem na câmera, e os móveis eram todos posicionados para garantir a melhor luz. Cada brinquedo, cada roupa, cada lanche era uma possível parceria. Meus pais largaram o emprego quando o canal bateu 500 mil de inscritos. Minha mãe era auxiliar de dentista. Meu pai vendia seguros. Agora, os dois eram criadores de conteúdo em tempo integral. Ou melhor, gestores da minha infância. Diziam que aquilo era empreendedorismo. Eu dizia que era trabalho, mas eles corrigiam. Não, querida, isso é diversão. Você adora fazer vídeos, né? Não gosta de gravar vídeos? Eu sempre concordava, porque discordar significava gravar de novo. E gravar de novo era perder o jantar. O dinheiro vinha de todo lado. O YouTube era a base. Uns $8 mil por mês quando eu tinha 7 anos. Depois vieram os patrocínios. Empresas pagavam de 10 a 50 mil dólares para eu brincar com os brinquedos delas, vestir roupas, comer os lanches. Meus pais negociavam valores, assinavam contratos, prometiam entregas. 5 menções do produto, closes do logo, recomendações animadas com as minhas palavras. Só que as palavras eram todas escritas pelo meu pai num cartão que eu precisava decorar. Tinha link de afiliado na descrição dos vídeos, virando renda extra. Depois veio o merchandising. Camiseta, moletom com meu rosto e frases que eu nunca tinha dito. As aventuras diárias da Lily virou marca, e eu era a mascote que não podia pedir demissão. Ir à escola ficou impossível na 3ª série. Meus pais me tiraram da escola para estudar em casa, o que na prática era resolver atividade entre uma gravação e outra, fazer conta de matemática enquanto eles montavam o equipamento, ler enquanto editavam vídeo. Aula de ciências virava vídeo de experiência para o canal. Minha educação ficou em segundo plano por causa do algoritmo. Quando eu tinha dificuldade com multiplicação, meu pai dizia que não dava tempo de ter professor particular. Quando quis entrar nas escoteiras, minha mãe disse que ia atrapalhar nosso cronograma de postagens. A gente postava pelo menos 3 vídeos por semana, o que significava gravar 6 dias seguidos para criar uma reserva de conteúdo. Domingo era dia de planejar gravação, montar roteiro, comprar figurino. Não tinha amigos da minha idade. Tinha 2,3 milhões de inscritos. Minha vida social era a seção de comentários. Estranhos diziam que eu era fofa, engraçada, maravilhosa. Diziam até que queriam que eu fosse filha deles. Alguns comentários eram assustadores. Homens escrevendo coisas estranhas sobre uma criança de 8 anos. Meus pais apagavam os piores, mas deixavam os que estavam no limite, porque engajamento era engajamento. Eu lia os comentários no notebook do meu pai quando ele deixava aberto. Via adultos discutindo meu jeito, minha voz, meu rosto. Alguns faziam vídeos de compilação comigo, trechos editados com música. Meus pais achavam ótimo, diziam que era divulgação grátis. Eu me sentia sendo analisada por pessoas que nunca tinham me visto, mas achavam que podiam opinar sobre a minha vida. O colapso veio num vídeo patrocinado de uma empresa de brinquedos, quando eu tinha 9 anos. Eles tinham pago $25 mil por um vídeo mostrando uma nova casa de bonecas. Eu já estava 3 horas gravando, fingindo alegria que não sentia. Meu pai dizia que eu não estava animada, que precisava vender melhor. Aí eu explodi. Disse que odiava aquela casa de bonecas, odiava gravar, odiava tudo aquilo. Ele não desligou a câmera, filmou meu surto em 4K. Gritei que só queria ser uma criança normal. Minha mãe tentou me acalmar,
Não porque estava preocupada, mas porque aquilo era tempo de gravação perdido. Meu pai subiu para o canal uma edição chamada Lily tem um dia ruim. Teve 5,1 milhões de visualizações. A empresa de brinquedos adorou. Disse que a autenticidade aproximava o público. Ainda pagaram um bônus de $10 mil. No fim de semana seguinte, meus pais me levaram à Disney e filmaram tudo para o canal. O canal cresceu quando fiz 10 anos. Meus pais começaram a mostrar mais da família, gravando nossa rotina matinal, rotina da noite, festas de feriado. Nada era privado. Meu aniversário virou evento patrocinado, com bolo de confeitaria recebendo $5 mil pela divulgação. Meu Natal era todo filmado, presentes arrumados para aparecer bem na câmera. Quando menstruei pela primeira vez, aos 11 anos, minha mãe quis gravar um vídeo para nossas seguidoras. Me tranquei no banheiro e só saí quando ela prometeu não falar disso diante das câmeras. Ela topou, mas fez cara feia, dizendo que estávamos desperdiçando uma grande chance de criar conexão com o público sobre crescer. Eu disse que certas coisas tinham que ser privadas. Ela retrucou: privacidade não paga as contas desta casa. Os outros influenciadores mirins que conheci nos eventos eram iguais a mim. Crianças esgotadas, exibindo sorrisos ensaiados. A gente se via no VidCon ou nos lançamentos de marcas. Trocava confidências em voz baixa enquanto nossos pais faziam contatos. Um garoto chamado Casey contou que os pais mandaram ele fingir que tinha se machucado num vídeo de pegadinha que bombou. Uma menina chamada Zoe disse que a mãe dela armou um falso susto de sequestro só para ganhar cliques. Todo mundo sabia como era o jogo. Drama inventado, emoções forçadas, tudo pensado para gerar engajamento. Nossos pais transformaram a infância em conteúdo. A gente era novo demais para concordar, mas já entendia que estava preso naquele ciclo. O dinheiro não parava de entrar, e nossos pais tinham montado uma vida toda dependente do nosso desempenho. Parar nunca foi uma opção considerada. Os contratos de parceria só aumentavam à medida que meus inscritos cresciam. Aos 12 anos, eu já tinha 4,8 milhões de seguidores. As marcas pagavam até $75 mil por um vídeo dedicado. Meus pais negociavam acordos que me tornavam embaixadora de marca, exigindo vários vídeos ao longo de meses. Eu era o rosto de uma coleção de roupas, de uma empresa de snacks, de uma fabricante de brinquedos. Minha imagem estava por todo lado, mas eu não reconhecia a garota das fotos. Ela parecia tão feliz e leve, vivendo um sonho. Eu me sentia vazia, representando alegria para algoritmos, existindo para desconhecidos que achavam que me conheciam só porque me viram crescer pela tela. Meus pais me mostravam comentários de gente dizendo que eu era como parte da família deles. Eu queria dizer que família de verdade não precisa de receita de anúncio para justificar sua existência. O dinheiro era muito. Uma vez, num raro momento de sinceridade, meu pai confessou que o canal rendia algo em torno de $850 mil por ano, somando anúncios, patrocínios e produtos. Pela lei da Califórnia, 15% desse valor deveria ser guardado numa conta Coogan no meu nome, o que dava uns $127 mil por ano. Mas a fiscalização era frouxa para redes sociais, diferente do cinema e TV. Meus pais deveriam separar esse dinheiro, mas quando perguntei sobre isso aos 13 anos, disseram que era complicado, que já tinham usado uma parte nas despesas do negócio, equipamentos, cenários, até a casa que também servia de estúdio. Prometeram que o dinheiro estava seguro, que eu teria acesso quando fizesse 18 anos. Eu queria acreditar. O contrário era doloroso demais de imaginar. A terapia começou quando uma professora do meu ensino domiciliar online se preocupou comigo. Escrevi uma redação contando minha rotina diária, que mais parecia uma escala de trabalho. A professora falou com alguém que avisou outra pessoa, e de repente meus pais tiveram que me levar à psicóloga para eu continuar no programa. Eles escolheram a doutora Nina Alvares, especialista em crianças do meio artístico, achando que ela entenderia o setor. A primeira sessão foi estranha. A doutora Alvares perguntou o que eu fazia para me divertir. Eu descrevi as gravações. Ela perguntou o que eu fazia quando não estava gravando. Eu não soube dizer. Perguntou se eu tinha amigos fora do trabalho. Eu disse que tinha inscritos. Ela anotou alguma coisa no caderno que me deixou nervosa. Perguntou se eu queria mesmo fazer aquilo. Eu disse que precisava. Ela quis saber por quê. Respondi que meus pais tinham largado tudo, comprado uma casa, construído nossa vida ao redor do canal. Ela perguntou o que aconteceria se eu parasse. Eu disse que não sabia, e comecei a chorar. As sessões continuaram toda semana, e a doutora Álvares foi me mostrando que aquilo não era normal. Explicou que toda criança precisa de autonomia, privacidade, de brincar sem motivo. Falou que minha infância estava sendo explorada de um jeito insustentável e nada saudável. Perguntou se eu já tinha consentido em ser filmada. Eu disse que tinha 5 anos quando tudo começou. Como é que eu ia consentir? Ela respondeu: exatamente.
Explicou que muitos influenciadores mirins sofrem exploração parecida com a de atores mirins, só que com ainda menos proteção legal, porque as redes sociais são novidade, e as leis não acompanharam. Disse que eu tinha direitos, mesmo que meus pais não enxergassem isso. Me passou contatos, números de organizações que ajudam crianças do entretenimento. Salvei tudo no celular com nomes falsos. O confronto aconteceu quando um vídeo viralizou. Eu já tinha 14 anos. Meus pais inventaram uma pegadinha dizendo que iam doar meu cachorro. Arranjaram uma família para buscá-lo, filmaram meu desespero na despedida e só depois revelaram que era mentira. O vídeo bateu 8,7 milhões de visualizações e gerou uma polêmica enorme. Comentários diziam que aquilo era crueldade, que as minhas lágrimas eram de sofrimento real usado para entreter. Virou notícia. Psicólogos infantis chamaram de abuso emocional. Meus pais ficaram na defensiva, dizendo que as pessoas eram sensíveis demais, que eu sabia que era brincadeira. Eu não sabia. Eles tinham jurado que o cachorro ia mesmo embora. Minha dor verdadeira virou conteúdo. Depois de horas lendo comentários, fui até a sala, onde meus pais comemoravam as visualizações, e disse que pra mim tinha dado. Acabou. Sem mais vídeos, sem mais gravação. Eu estava fora. Meu pai riu, disse que eu estava exagerando, que aquilo era nosso sustento, que eu não podia simplesmente parar. Eu rebati. Quer apostar? Minha mãe tentou ser carinhosa, dizendo que eu estava abalada e que a gente conversaria quando eu me acalmasse. Falei que não havia mais o que discutir. Tinha 14 anos e trabalhava desde os 5. Queria uma vida normal. O rosto do meu pai ficou diferente, duro. Ele lembrou que aquela casa tinha sido comprada com dinheiro do YouTube. Minhas roupas, minha comida, tudo vinha do canal. Eu disse que nunca tinha pedido nada daquilo. Ele soltou. Azar o seu. Você se beneficiou. Então nos deve isso. A palavra deve ficou no ar, pesada como veneno. Minha mãe me chamou de egoísta. Disse que tinham sacrificado suas carreiras por mim. Eu retruquei que eles sacrificaram minha infância pensando neles mesmos. Construíram um negócio em cima do meu rosto, da minha voz, do meu entusiasmo forçado. Falei que queria ver a conta Coogan, saber quanto dinheiro tinha mesmo guardado pra mim. A discussão esquentou. Meu pai insistiu que aquele dinheiro não era meu até eu fazer 18 anos. Eu rebati que era meu sim, era fruto do meu trabalho. Ele disse que criança não tem direito trabalhista, que os pais que mandam no dinheiro. Eu disse que isso não era verdade, que tinha pesquisado, que a lei da Califórnia protegia artistas mirins. Ele disse que rede social era um território meio indefinido e que eu devia agradecer por eles terem guardado qualquer coisa. Minha mãe chorou, dizendo que eu estava acabando com a nossa família. Respondi que quem destruiu minha infância foram eles. Tranquei a porta do meu quarto e liguei para a doutora Álvares, que me ajudou a controlar a crise de ansiedade e me passou o contato de um advogado especializado em casos de influenciadores mirins. O nome dele era Malcolm Rivers, e ele pegava casos de menores explorados sem cobrar nada. Liguei para ele ainda naquela noite. O escritório do Malcolm ficava em Century City, num prédio cheio de segurança e piso de mármore. Fui de Uber, escondido dos meus pais, usando o dinheiro que tinha guardado de aniversários. Malcolm devia ter uns 50 anos, cabelo grisalho e um olhar bem atento. Ele me ouviu por 1h30, anotando tudo. No fim, pediu documentos. Mostrei prints das estatísticas que meu pai deixava abertos, com a receita do canal, e-mails sobre contratos de patrocínio, mensagens onde meus pais discutiam quanto cada vídeo tinha rendido. Malcolm disse que eu tinha um caso. Explicou que, mesmo com toda a confusão das regras das redes sociais, as leis de trabalho infantil continuavam valendo. Meus pais tinham a obrigação de proteger meu dinheiro, respeitar uma carga horária razoável, priorizar minha educação e meu bem-estar, e não tinham feito nada disso. Ele disse que dava para abrir um processo exigindo prestação de contas e, quem sabe, recuperar o dinheiro desviado. Cobrou 30% do que a gente conseguisse reaver. Perguntei o que isso faria com minha família. Ele foi direto. Provavelmente destruiria tudo. Pensei nos 9 anos de gravações forçadas e falei, vamos em frente. 2 semanas depois, meus pais foram notificados. O processo exigia a prestação de contas de tudo que entrou pelo canal, a devolução do dinheiro que deveria estar na minha conta Coogan, e proibia o uso da minha imagem para fins comerciais sem meu consentimento. Meu pai entrou no meu quarto com os papéis na mão, tremendo de raiva. Disse que eu estava traindo eles, que tudo que tinham feito era por mim. Respondi que tudo que fizeram foi comigo. Ele me chamou de ingrata e mimada. Falei que eu era só uma criança que eles exploraram para lucrar. Ele ameaçou. Se eu continuasse com o processo, estaria morta para ele. Respondi que já estava morta para ele desde que virei mais valiosa como conteúdo do que como filha. Minha mãe tentou amenizar, dizendo que dava para resolver tudo em casa. Falei que família não precisa de contratos nem de planilha de audiência. Ela chorou e disse que eu estava partindo o coração dela. Falei que ela partiu o meu toda vez que colocou as visualizações acima do meu bem-estar. O
O processo foi desgastante. Malcolm pediu na justiça 9 anos de registros financeiros, e o advogado dos meus pais contestava cada solicitação. Mas exploração infantil é coisa séria, e o juiz mandou cumprir tudo. A contabilidade demorou 3 meses. Malcolm contratou um perito que analisou cada depósito, cada despesa, cada centavo relacionado ao canal. O relatório veio encadernado, 73 páginas. O canal tinha rendido os 6,2 milhões de dólares em 9 anos. 15% disso, os 930 mil, deveriam estar na minha conta Coogan. Só tinha os 43 mil. Meus pais pegaram os 887 mil que eram legalmente meus. O resto, 85%, os 5,27 milhões de reais. Deveria cobrir as despesas do negócio e os custos normais da família. Mas o contador provou que só os 1,8 milhão de dólares tinham justificativa. O resto, os 3,47 milhões de reais, foi gasto com luxo, viagens, carros, os esquemas de criptomoeda do meu pai. Eles viviam como milionários às minhas custas, sempre falando que a gente precisava continuar gravando para manter o padrão. O depoimento ficou marcado para janeiro, logo depois que fiz 15 anos. Eu e meus pais não nos falávamos fazia 3 meses, morando debaixo do mesmo teto, mas como estranhos. Pararam de comprar comida para mim, então eu sobrevivia de delivery, pago com o cartão de crédito que o Malcolm me ajudou a conseguir. Cancelaram meu celular, comprei um pré-pago barato. Cortaram o Wi-Fi, usei a internet do celular. Tudo o que podiam fazer para me punir, faziam. Mas não podiam mais me obrigar a gravar. Recusei aparecer em vídeos por 3 meses e o canal deles foi ladeira abaixo. O crescimento dos inscritos travou. As visualizações caíram 60%. Os patrocínios sumiram quando as marcas souberam do processo. Eles tentaram gravar sem mim, mas o público queria me ver. Eu era quem dava audiência. Sem mim, não tinham nada. Malcolm me preparou para o depoimento. Avisou que a advogada deles ia tentar me pintar de ingrata, mimada, manipulada por advogado. Reforçou para eu só responder o que perguntassem sem enrolar. O depoimento foi numa sala no centro, gravado por uma taquígrafa. Meus pais sentaram do outro lado com a advogada, Diane Keller, especialista em defender pais nessas situações. Ela já começou atacando, perguntando se eu amava meus pais. Falei que isso não vinha ao caso. Ela disse que era para entender minha motivação. Malcolm contestou. Ela perguntou se eu entendia quanto custa criar um filho. Malcolm contestou. Perguntou se eu reconhecia os sacrifícios deles. Malcolm contestou de novo. O juiz, ouvindo tudo pelo viva voz, aceitou as objeções. No fim, ela mudou o foco para o canal. Eu já tinha pedido para parar de gravar? Sim, várias vezes. O que acontecia? Diziam que não dava, que a gente precisava do dinheiro. Eu consentia em ser filmada? Eu tinha 5 anos. Como eu poderia consentir? Eu quis ser youtuber? Não, isso foi escolha deles. 2 semanas depois veio proposta de acordo. A advogada dos meus pais disse que me pagariam os 400 mil reais para encerrar tudo. Malcolm foi firme. Nem pensar. Só da conta Coogan, eles me deviam os 887 mil, fora até os 1,5 milhão desviados. Malcolm pediu os 2,3 milhões. Ela respondeu que meus pais não tinham esse dinheiro, que já tinham gastado tudo, que eu estava pedindo o impossível. Malcolm disse que o problema era deles. Roubaram da filha durante 9 anos. Ficamos nesse impasse por 6 semanas. A oferta final foi mais 850 mil pagos em 5 anos, mais a transferência total do canal para mim. Malcolm disse que era melhor aceitar. Ganhar o processo era uma coisa, receber o dinheiro era outra. Meus pais já estavam quebrados depois de gastarem milhões. Se eles tivessem entrado em falência, eu não veria 1 centavo. Então aceitei o acordo. O contrato saiu em março. Meus pais transferiram o Lily's Daily Adventures para o meu nome. Receita, controle, patrimônio, tudo. Se comprometeram a me pagar 850 mil dólares parcelados, 14.166 dólares por mês durante 5 anos. Se atrasassem qualquer parcela, o valor inteiro venceria na hora e a casa deles seria tomada. Também prometeram nunca mais usar minha imagem para ganhar dinheiro, nunca falar sobre mim em público além do básico de dizer que sou filha deles, nunca tentar lucrar com a minha infância de novo. Eu topei desistir do processo e abrir mão de qualquer outra cobrança. Assinamos tudo em salas diferentes. Não cheguei a ver meus pais nesse momento. Quando acabou, o Malcolm disse que eu tinha ganhado, mas eu só me sentia vazia, anestesiada. Ganhei, mas perdi minha família no processo. Na semana seguinte, fui embora de casa. O Malcolm me indicou um serviço de tutores para jovens emancipados e logo encontrei um estúdio em Burbank. Pequeno, barato, mas era meu. Só levei roupas e o notebook. O resto parecia contaminado pelo canal, pelos anos de encenação forçada. Meus pais não me deram tchau. Já estavam emocionalmente distantes, como se eu fosse a traidora, em vez de admitirem o que fizeram. Na primeira noite no apartamento novo, sentei no chão e chorei de verdade, daquele jeito feio, exausta, depois de 9 anos vivendo para a câmera, e finalmente sozinha. O canal ficou parado 2 meses. Eu era dona, mas não sabia o que fazer. Os inscritos caíram para 4,1 milhões.
A galera continuava comentando, perguntando onde eu estava, se estava bem. Alguns tinham visto notícias do processo e me apoiavam. Outros me culpavam por acabar com a família. Não respondi. Foi quando o Malcolm veio com uma ideia que eu não esperava. Falou que eu podia usar a plataforma para contar tudo, ajudar outras crianças influenciadoras que estavam sendo exploradas. Disse que eu tinha uma voz que podia fazer diferença se eu quisesse. Pensei nisso por 3 semanas. Acabei gravando um vídeo, só eu e a câmera, contando tudo. Sem edição mirabolante, sem emoção de mentira, só sinceridade. O título era A Verdade sobre as Aventuras Diárias da Lili. Postei num sábado de manhã. O vídeo explodiu, viralizou na hora. Em 24 horas bateu 12 milhões de views. Saiu no noticiário. Grupos de direitos das crianças compartilharam. Pais comentando que nunca tinham parado para pensar no lado da exploração. Vários influenciadores mirins me procuraram no privado, dizendo que estavam passando pelo mesmo pesadelo. O debate mudou. De repente, todo mundo passou a questionar os canais de família. Se era certo lucrar com a vida dos filhos. Montar um negócio em cima de crianças que nem podem consentir. Marcas começaram a tirar patrocínio. O YouTube lançou novas regras para conteúdo infantil. Políticos da Califórnia propuseram uma lei para proteger influenciadores mirins. Conta Coogan obrigatória. Limite de horas de gravação. Padrões de educação. Meu vídeo virou o ponto de partida de um movimento. A atenção era enorme. Pedido de entrevista vinha de todo lado. Podcasts, jornais, programas grandes. Recusei quase todos. Depois de 9 anos exposta, o que eu queria era paz. Mas aceitei depor quando teve audiência sobre proteção de influenciadores mirins na Califórnia. Fui lá, contei minha história para parlamentares que tinham como mudar as coisas. Disse como filmava 8 horas por dia sem nenhuma proteção, como meus estudos foram atrapalhados, como meus ganhos foram roubados, como não tive infância fora do conteúdo. Teve senadora chorando enquanto eu falava, outro dizendo que o que fizeram comigo devia ser crime. 6 meses depois, aprovaram a lei, a mais rígida do país para influenciadores mirins. Deram meu nome para ela, Lei Lili, e me chamaram para a cerimônia de assinatura. O governador apertou minha mão e falou que eu tinha salvado muitas crianças da exploração. Pensei que eu mesma não consegui me salvar, mas talvez pudesse ajudar outros. No meu aniversário de 16 anos, meus pais mandaram um e-mail. A única vez que falaram comigo desde que saí de casa. Diziam que sentiam muito por como tudo terminou, que erraram, que esperavam que um dia eu pudesse perdoar, que estavam orgulhosos da lei e que, apesar de difícil, estavam conseguindo pagar as parcelas. Diziam que me amavam. Li aquilo 3 vezes, procurando algum sinal real de arrependimento, mas só achei justificativas. Eles sentiam muito pelo fim ruim, não pela exploração. Diziam que erraram, como se explorar fosse um deslize qualquer. Me amavam, mas amaram mais o dinheiro por 9 anos. Escrevi uma resposta, apaguei, escrevi outra, apaguei de novo. No fim, mandei só 3 frases. Obrigada pelo pedido de desculpas. Não estou pronta para ter um relacionamento. Por favor, continuem pagando. Depois disso, bloqueei o e-mail deles. Hoje, o canal ainda rende um troco. Uns 15 mil reais por mês com os vídeos antigos. Não posto nada novo desde o vídeo da verdade. Mantenho o canal ativo como monumento ao que aconteceu. Uma prova de que tudo foi real. Os comentários antigos são estranhos. Gente do passado falando como eu era fofa, desejando que os filhos fossem como eu. Ninguém sabia que eu estava infeliz em cada cena, que minha alegria era atuação, que minha infância era só fachada. Às vezes leio para lembrar que eu era boa de fingir, que enganei milhões fazendo parecer que eu vivia um sonho. Terminei o ensino médio de verdade, com professores de verdade, não entre gravações e apostilas. Agora estou me inscrevendo em faculdades, pensando em psicologia infantil ou direito, porque quero ajudar outras crianças que passam o que eu passei. Malcolm vive dizendo que eu seria uma defensora incrível, que entendo o sistema de um jeito que ninguém entende nos livros. As bolsas de estudo têm sido generosas, várias integrais de faculdades que valorizam minha história. Estou analisando tudo com calma, sem pressa, tentando descobrir quem sou além da Lili das aventuras diárias. Descobri que gosto de ler, de fazer trilha, de ficar quieta sem câmera, de coisas simples que não viram conteúdo. Os pagamentos dos meus pais caem todo mês, 71 mil reais depositados automaticamente. Às vezes atrasam um dia, aí tem multa, mas nunca deixaram de pagar. Sabendo que a casa está como garantia, eles estão pagando devagar por tudo que tiraram de mim depressa. E vai demorar anos para tudo se acertar. O dinheiro fica numa conta que eu quase nem mexo, administrada pelos consultores financeiros que o Malcolm indicou. Levo uma vida simples com a renda passiva do canal e trabalho meio período numa livraria, ganhando 75 quinos por hora num serviço comum de adolescente, que não tem nada a ver com atuação. Meus colegas não fazem ideia de quem eu fui. Para eles, eu sou só a Lili, aquela que organiza as prateleiras direitinho e sempre tem uma boa indicação de livro. É, sem dúvida, o melhor emprego que já tive. Continuo me encontrando com a doutora Álvares todo mês.
Ela foi fundamental para eu entender que o que passei foi um trauma, que a cura é um processo demorado e que eu tenho o direito de sentir raiva. Tem dias em que fico indignada com meus pais por terem roubado minha infância. Em outros, bate uma tristeza pelo laço que nunca vamos ter. Mas, na maior parte do tempo, só me sinto cansada, esgotada depois de 9 anos sendo obrigada a atuar. Ela diz que é normal, que recuperação não é algo linear mesmo. Estamos trabalhando para separar o meu valor pessoal daquilo que eu produzo, aprendendo que eu valho muito mais do que só gerar retorno para os outros. Parece simples, mas é um desafio enorme para quem cresceu achando que só tinha importância pelo número de visualizações. Agora tenho 17 anos e a Lei Lily já está valendo há 8 meses. O cenário dos influenciadores mirins mudou bastante. Os pais são obrigados a guardar o dinheiro dos filhos em contas protegidas. As horas de gravação são limitadas de acordo com a idade, e as crianças precisam ter acesso a uma educação que cumpra os padrões do Estado. E, talvez o mais importante, adolescentes acima de 14 anos podem cancelar o consentimento para o uso comercial da própria imagem. Muitos jovens influenciadores já fizeram isso, largando canais que os pais mantinham às custas dos filhos. Agora, os pais não têm mais como impedir. Pela primeira vez, a lei deu a esses adolescentes um poder que nunca tiveram. Recebo várias mensagens dessas crianças me agradecendo, dizendo que só conseguiram sair dessa por minha causa. Essas mensagens valem mais que qualquer número de views. Cada uma delas é prova de que minha dor serviu para algo, que ter falado realmente fez diferença, que talvez todos aqueles anos de exploração possam ter significado além do dinheiro que meus pais levaram. Não é redenção, mas já é alguma coisa. É perceber que outras crianças estão tendo a proteção e a infância que eu nunca tive. E, tem dias, que isso até já parece suficiente. Se você curtiu esse vídeo, fica de olho nos próximos também. Então se inscreve aí e me conta o que achou nos comentários.